Temos muitos motivos para nós nos alegrarmos e sermos agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez, pelas promessas que Ele nos fez, por aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Meus irmãos, olha, se todos nós pudéssemos ver o que Deus tem preparado para os seus filhos na eternidade, coisas grandiosas, e que nós desfrutaremos na presença do Senhor. O texto que nós escolhemos para ler foi um texto de apenas um versículo. Eu gostaria de ler novamente. Está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 30. Que tal você me ouvir mais uma vez ler esse versículo? E disse o rei de Israel a Josafá. Josafá era rei de Judá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, isto é, no combate. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Essa mensagem de hoje é uma mensagem, não é uma mensagem, um sermão expositivo, é um sermão textual. O que é um sermão textual, pastor? Um sermão textual, ou uma pregação textual, ou um ensino textual, é quando nós vamos ler outras passagens, outros textos, não desse livro, mas é outro livro. E quando a mensagem é expositiva, é quando a gente pega um texto de um livro, um capítulo, alguns versículos, e a gente começa a ministrar somente naquele texto. Não vai procurar outros textos, fica em cima daquele texto, tá certo? E ainda tem o sermão temático, tá bom? Mas hoje é textual. Então apenas eu vou usar esse texto aqui como para nos dar assim, abrir a nossa mente, nos despertar para o assunto que eu vou tratar com os irmãos aqui, ministrar. Eu dei um tema a essa mensagem, pensei em vários temas, fiz um, depois não, achei melhor esse, mais adequado. O tema é um crente sem disfarce. Você pode repetir? 1, 2, 3? Um crente sem disfarce. Mais uma vez, para ficar na sua memória. Um crente sem disfarce. Um crente sem disfarce. Nós estamos atravessando, irmãos, momentos difíceis nesses dias que nós estamos vivendo sobre esta terra. Dias difíceis. A 10 mil quilômetros de distância da nossa nação há uma guerra. As nações em dificuldades, inflação em nações, preocupação com a falta de energia. E nós brasileiros, graças a Deus, estamos aqui melhor do que eles. Mas o importante não é só nós pensarmos nas questões materiais, mas nas questões espirituais. E quando eu falei que nós estamos atravessando dias difíceis, são dias assim onde a mentira, o engano, o disfarce tem tomado conta do coração do homem não regenerado. Louvemos a Deus, porque aqui só tem pessoas regeneradas. São pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus, que não tem mais prazer em praticar o pecado. Antes nós tínhamos prazer em praticar o pecado. Agora não. Nós agora temos uma nova mente. O nosso espírito, o espírito que está em nós, o espírito do homem, tem sede de Deus, e esse espírito nosso anseia por Deus, e Deus é tão bom que nos deu o Espírito Santo, este grande aliado, para que o crente valorize a salvação dada por Ele. Então são dias difíceis, onde tudo isso está imperando.
a gente vê a justiça sendo injusta, a gente vê as redes sociais disseminar a mentira, o engano. Mas o crente deve estar atento para essas coisas, porque o mundo vai de mal a pior. Esta terra, esse planeta Terra, só vai obter justiça verdadeira quando Jesus implantar o seu reino sobre a terra, o milênio. E nessa época que nós estamos vivendo agora, época de política, estamos aí a poucos dias de uma eleição, nós precisamos ser seletivos para não cair na lábia dos mentirosos, a lábia, a conversa enganosa. E quando a gente fala sobre o engano, sobre a mentira, a gente não pode se esquecer do adversário das nossas almas. Adversário esse que Jesus o denominou, o chamou de o pai da mentira, o idealizador da mentira. Abra sua Bíblia se quiser conferir, então ouça as palavras do Senhor Jesus em João, Evangelho de João, capítulo número 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 44, para que os irmãos lembrem-se dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo. Claro que não é nós, certo? Aqui Jesus está falando aos judeus que não aceitaram o seu Messias. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai do que, irmãos? Pai da mentira. Então Satanás, ele não vai descer das regiões celestiais, ele fica perambulando por aí. Ele usa pessoas, homens que não se converteram, pessoas não regeneradas. E aí ele dissemina a mentira, o engano, o disfarce. Nós vamos falar aqui sobre disfarce, para que não crente seja um crente que usa o disfarce, este engano, brincando de ser crente, enganando a uns e a outros. O objetivo aqui, irmãos, é edificar os irmãos. E falando sobre essa questão da mentira, do engano, do disfarce, tem muita gente que, para obter algum tipo de vantagem pessoal, está disposta a fazer qualquer coisa que esteja a seu alcance. Tem pessoas assim que, para conquistar uma posição, passa por cima dos outros, inventa mentira, manda matar, manda destruir, enfim, porque ele quer alcançar os seus objetivos. É aquela questão dos fins justificam os meios. Não interessa o que eu vou fazer, eu quero chegar lá. Então, irmãos, atitudes como mentir, enganar, matar, são algumas práticas que constam no currículo daqueles que não têm compromisso algum com Deus. Então, pessoas mentem, descaradamente mentem, enganam, enfim, são pessoas não regeneradas. Agora reflita nesta palavra, que eu vou falar para vocês agora. Reflitam nisso. Não adianta você se portar como crente apenas na igreja e não se portar como crente lá fora. Nós temos que ser crentes aqui na congregação, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, em qualquer lugar, para onde formos, temos que ser crentes. Porque senão você está usando um disfarce. Aqui, a gente deve se portar, o crente verdadeiro, ele deve se portar na igreja como ele se comporta lá fora.
Se ele se comportar lá fora e se comporta bem aqui, ele não usa o disfarce. E ele está se portando como um crente deve ser. Agora, se lá no mundo o crente ele tem um comportamento indigno do nome de crente, e aqui se porta como santo, ele está disfarçado, ele não é crente. Concorda, irmão? Muito bem. Então não adianta você se portar aqui como uma pessoa santa, como um crente mesmo, mas lá fora portar-se como uma pessoa totalmente descrente. Por isso que de vez em quando a gente escuta assim alguém dizer: ser crente como fulano, como fulana, eu também sou. Desse jeito, eu até sou crente também. Vocês já ouviram isso aí, irmão? Um testemunho desse, irmão, é um testemunho triste a pessoa dizer isso. Como aquela jovem, também sou. Se ela entrar no céu, também vou. Eu sou até melhor do que ela. Fazer-se passar por outra pessoa é também uma prática que muitos têm utilizado para se dar bem na vida. Vou repetir: fazer-se passar por outra pessoa é também uma prática que muitos têm utilizado para se dar bem na vida. Nós vamos ver aqui, por exemplo, na Bíblia Sagrada. Será que consegue isso? Há vários casos na Bíblia de alguém que se disfarçou para conseguir os seus objetivos. Mas, pastor, o senhor está falando sobre disfarce? O que é disfarce? O que é alguém disfarçar-se? Aí a gente tem que ir lá no Aurélio, no dicionário. Eu fui, busquei o significado de o que é disfarçar-se. Disfarçar-se é encobrir, é mudar, alterar, vestir-se de modo a tornar-se irreconhecível. A pessoa usa disfarce, mudou a maneira de ser, disfarçou-se, alterou o formato. Então vamos para a primeira pessoa que, quando a gente estava estudando a palavra, me veio à mente e lembrei desse caso: o disfarce de Tamar. Alguém está lembrado da história de Tamar? Judá e Tamar? Vou trazer a sua memória, não contando tudo, porque senão o tempo vai ser apenas para falar sobre Judá e Tamar. Vamos entrar no detalhe, mas apenas trazer aqui algumas importantes informações. Então, para início de conversa, o caso de Tamar. Tamar foi uma mulher que ela tornou-se viúva, 2 vezes viúva. Judá teve filhos, um chamava outro se chamava Onã e o outro chamava Suá. 3 filhos dele. E o primeiro era era uma pessoa muito má, pessoa má, e Deus, a Bíblia diz que Deus o matou. Camaradazinho, incorrigível, Deus matou ele. E Deus mata na hora. Deus mata ou não mata? Quando ele quer, ele mata. Mas também quando ele quer, ele ressuscita. Glória a Deus. Aí ela ficou viúva do primeiro casamento. Aí veio o segundo, e Judá, vai lá, case. O próximo da lista é você. Naquela época, quando um marido, casamento, 2 pessoas casadas, homem e mulher, o marido morreu, deixou a mulher sem filhos, o irmão, o próximo irmão mais velho na lista, na linhagem, tem que suscitar descendência ao irmão. Aí chegou Onã. Mas Onã, toda vez que tinha relações com a sua cunhada, agora esposa, o que ele fazia? Derramava o sêmen na terra, para ela não gerar filho. E Deus viu que ele também era um gente ruim. Vou matar ele também. Aí ele vai matando assim quando ele quer. Ele não é soberano. Quando ele mata, ele não comete nenhum crime, porque ele não é Senhor. A lei deve estar submissa
o seguinte: já morreram 2 filhos, agora o próximo filho mesmo vai casar com você, é suar. Só que chegou a época de casar, aí não deu suar para Tamar, e ela continuou viúva, não deu, não cumpriu a palavra. Aí Tamar, o que é que fez? Ela planejou, articulou um plano, tá certo? E aí ela articulando esse plano, você pode ler depois em Gênesis 38, versos 14 e 15, e a gente vê que ela foi confundida com uma prostituta. Confundiu-se com uma prostituta. Ela vestiu-se como uma prostituta, disfarçou-se de prostituta, e aí Judá não vigiou, terminou, ele deitou-se com ela, engravidou ela, porque ela usou disfarce, enganou Judá e ele caiu na conversa, ele achou que era uma prostituta, e ela engravidou, e depois você sabe dessa história, como foi que terminou. Quem não sabe, depois vá ler o livro de Gênesis. Então vamos ler o texto, Gênesis capítulo 38, versículos 14 e 15. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora e ela não lhe fora dada como mulher, e vendo ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Então vestiu-se como uma prostituta. E aqui me veio aqui uma palavra para as nossas irmãs. As irmãs aqui, nossas irmãs, elas não devem se vestir como as pessoas do mundo se vestem, para não ser confundida com uma pessoa não crente. Você deve se vestir aí, digamos assim, para o mundo. Você vai trabalhar, vista-se como você, com a mesma roupa que você vem para a igreja. Você não pode vestir uma roupa que não é adequada para crente, você sendo crente, lá fora. Não, porque lá fora tudo pode, e aqui, mas na igreja não pode. Irmãos, isso é uma incoerência. Porque você não é crente lá, deve ser crente lá, assim como você é crente aqui. Então deve se vestir de forma honrosa, adequada. Vamos consultar o que diz Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Eu sei que muitas irmãs aqui conhecem o texto. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: 1 Timóteo 2, verso 9. Diz a palavra do Senhor, que é do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje, o quê? Honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Um traje, quando ele fala traje honesto, é roupa decente. Não gaste seus recursos, escute bem as irmãs aqui. Raramente eu falo sobre essas questões de traje, de cabelo, porque eu creio que vocês têm Bíblia e conhecem a palavra do Senhor. Todas as irmãs aqui sabem como é que uma crente se traje corretamente e sabe quando não se traje corretamente. Não é verdade? Não gaste seus recursos comprando roupas extravagantes, transparentes,
Amém? Apertadas. Amém? Curtas. Amém? Decotadas. Amém? Sensuais. Amém? Para bom entendedor, pegue a letra, né? Amém? De vez em quando a gente vê pessoas aqui com a roupa que não está muito conivente com roupa de crente. Eu não vou sair pedindo o cabelo de ninguém, saia de ninguém. Cada um é crente, né? Tem família, tem irmão, tem pai, tem mãe para corrigir, né? Então não vou estar aqui vigiando, não vou dominar ninguém aqui. Mas tem pessoas que às vezes pegam a oportunidade aqui de fazer o trabalho, de pregar ou de louvar, porque está às vezes com roupa decente. Isso não é só aqui não, quando a gente fala aqui, é nas igrejas, irmão. Nas igrejas. Certo dia nós estávamos lá no Tempo Central, naquela época onde iam vários setores, toda sexta-feira, a igreja lotava lá. Depois da pandemia, aí não teve mais aquela quantidade de gente, né, para evitar pessoas de estar muito próximas. E a gente estava lá, e não foi só eu que vi, entrou uma irmã lá. E, irmão, vou dizer isso aqui para que vocês reflitam sobre isso, sobre essa questão muito séria. A gente está falando dessas coisas, não precisava nem falar disso aqui, mas a gente precisa falar. Tá certo? E essa irmã chegou lá com uma roupa muito decotada, irmão. Muito decotada. E eu vou dizer uma coisa: quase com metade dos seios dela morre. E o pior, o marido dela estava com ela. Entraram os dois juntos. Igreja não é lugar para ninguém aparecer. Igreja não é lugar para ninguém, não é passarela de moda. Igreja é lugar para se adorar a Deus. A questão da adoração é tão justa, tão verdadeira, que até a roupa dos sacerdotes, eles têm aquela roupa, né? Aquelas vestes taladas que até os pés. E o Senhor disse para eles: façam calções para vocês. Os calções ficavam escondidos, para quando eles subissem ao altar, não aparecessem as suas vergonhas, a santidade de Deus. E era a roupa quase raspando no chão, a roupa do sacerdote. Então Deus, Ele é um Deus que contempla a gente. Ele vê quando um irmão ou uma irmã não estão trajados desse sentimento, irmão. Sempre que minha esposa ela veste uma roupa assim: meu filho, essa roupa, o que você acha? Dá uma rodadinha assim, de crente, tá certo mesmo? Tá aparecendo nada não? Não, tá certo. É assim, irmão. As esposas dos obreiros, os obreiros também olham mais para suas esposas. Tem obreiro, mas não olham mais. Olhe para as esposas de vocês. Olhe, igreja não é lugar aqui para ninguém mostrar a sua sensualidade, nem lá fora, nem aqui. Guarde a sua intimidade para o seu cônjuge. Mostre com o seu marido, ou vice-versa, marido para a esposa. Agora, não na casa do Senhor, porque aqui é lugar de adoração, é lugar de gente santa. E o melhor espelho da esposa é o marido. Não é nem o espelho grandão que você tem lá no seu quarto, não. Quer ver, você acha que está bem certinha, aí na hora, não. A roupa aí não é roupa de crente, não. Está muito decotada, está muito transparente, está apertada demais. Isso que eu estou falando aqui, o meu pastor presidente também fala lá no Tempo Central. Por isso que eu tenho segurança de falar o que eu estou dizendo, porque tem uma palavra e tem um testemunho, o apoio do meu pastor presidente, que não diverge disso que eu estou falando, ele concorda.
Quando uma moça, quando uma mulher, ela entra na igreja de forma chamativa, os irmãos que estão aqui não são cegos, não. É nem um cego aqui. Todos os irmãos veem, a partir do porteiro. É o primeiro que vê. Quando a pessoa não está trajada desse sentimento. Então são os porteiros lá. Não é verdade, irmão Luciano? É. Quando vem direito numa crente santa, aí sim. Mas quando não vem, misericórdia. Tem lugares aí que alguém vem pregar, as mulheres são mais tentadas nessa área. Os homens nem tanto. O homem é uma calça, uma camisa, se for obreiro, um paletó, uma gravata, mas as irmãs têm várias maneiras, são vários tipos de vestes que as irmãs têm. É blusa, é vestido, é saia, né? Eu já vi mulher, sem ser crente, vestir-se melhor do que algumas pessoas que se dizem crentes. E de saia, viu? A irmã de saia. Então, irmão, esse assunto a gente tem que tratar do culto de doutrina, porque aqui o interesse maior de todos nós aqui é cultuar o Senhor, não é cultuar seu corpo. Ninguém está aqui cultuando o corpo de ninguém. Agora, para isso, se você não está decentemente trajada, como diz aqui a palavra do Senhor, do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, se você não está honestamente vestida com pudor e modéstia, é melhor ficar em casa, não vir para a igreja, porque senão você vai tirar a atenção, principalmente dos homens. Principalmente dos homens, se ou não. Irmão. Traje honesto não significa uma roupa barata, e sim uma veste decente. Tem roupa aí barata, é baratinha, R$30 o vestido, mas olha, como é que é? Vamos para frente. Nós vimos aqui o exemplo de Tamar. Ela disfarçou-se, né, para alcançar seu objetivo. E tem gente que se disfarça. É aquela pessoa sensual demais. E o crente que não está vigiando, o homem, principalmente o homem que não está vigiando, às vezes ele cede à tentação e cai na cilada. Judá caiu aqui porque achou que era prostituta. E depois foi descoberto tudo. Né? Que vergonha para Judá. Foi outro personagem também que usou o artifício, do engano. Saul foi um rei desobediente, um rei que iniciou muito bem seu reinado, mas não terminou bem. E ele fez muitas coisas erradas. Uma delas foi consultar uma pitonisa, uma feiticeira. E para ele consultar a feiticeira, ele se disfarçou de outra pessoa. Porque ele fez até uma coisa boa. Estavam perseguindo as feiticeiras bruxas daquela época e sobrou uma. E ele ficou sabendo que aquela pitonisa lá era gente que era feiticeira, envolvida em mediunidade. E aí ele não podia chegar lá com a roupa de rei, tirou a coroa, se disfarçou. Só que na hora lá as coisas foram descobertas. Isso está em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8. O texto diz assim: e Saul se disfarçou, e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram uma mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Isso aqui é uma sessão espírita. Não vou entrar nos detalhes particulares dessa visão, se foi Elias mesmo que apareceu ou não vamos entrar. Apenas eu usei o texto aqui para mostrar que ele usou um disfarce, não é? Fingiu que era uma pessoa e depois tudo foi descoberto. Então o sujeito desobediente foi o rei Saul. Além dele ter infringido a própria lei, porque Deus abominava, a feiticeira não era para viver.
A lei determinava que a pessoa que se envolvesse com bruxaria, com feitiçaria, com mediunidade, consultar mortos, essa pessoa era para morrer. E ele próprio, como rei, não guardou a lei, foi atrás, porque já estava desviado. Então, um crente, quando ele começa a se disfarçar, aparentando ser uma coisa e a outra, ele já está na beira do desvio. Saul, quando usou isso aqui, esse disfarce, ele já estava desviado. O Espírito do Senhor já tinha saído dele. E o resultado é que ele foi desmascarado, né? Conforme 1 Samuel, capítulo 28, versículo 12. E a morte dele foi algo assim, trágico, né? Tirou sua própria vida na guerra. O que eu quero dizer com isso? Até agora, é que nenhum crente ele precisa se disfarçar. Crente não precisa mentir, crente não precisa enganar, crente não precisa fraudar. Não, por quê? Porque ele é nascido de Deus, ele é nova criatura. Crente não precisa mentir não, porque tem gente que mente para conseguir alguma coisa. Mas se eu não mentir, eu não vou conseguir aquele emprego. Eu tenho que mentir. Crente não precisa de disfarce, crente não precisa de mentira, crente não precisa roubar, crente não precisa enganar. Crente precisa contar com Jesus para lhe ajudar. Eu vou ilustrar aqui. Meu irmão, eu tenho um irmão ainda, ele é evangelista, pastoreia uma igreja no interior. E ele fez uns testes lá e conseguiu trabalhar numa empresa, uma grande empresa. E para trabalhar na empresa, a pessoa tem que ter veículo próprio, tem que ter seu carro, seu veículo próprio. Se não tivesse, meu irmão passou em todas as provas. Na última prova foi uma entrevista, e a entrevista passou bem. Na última pergunta já foi fazer: você tem carro? Ele disse: não tem. Mas ele usava o carro do sogro dele, pastor Luiz Soares, de saudosa memória, que partiu para a glória já. Era casado com a filha do pastor Luiz Soares. E ele, de vez em quando, pegava o Fusca dele e andava com ele. Ele podia dizer: não, é do sogro, é mesmo que isso é meu. Mas ele não precisava mentir. E ele disse: não tem um carro. Aí o homem lá que estava entrevistando disse: não, Jefferson, infelizmente o emprego não pode ser seu, porque você não tem carro. Ele disse: não tem problema não, doutor, Deus vai abrir outra porta para mim, não tem problema não, obrigado. Quando ele foi saindo, ele disse: vem cá, Jefferson, volte aqui, o emprego é seu. A empresa precisa de pessoas que falem a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Viu, irmão? A empresa não precisa de gente mentirosa, precisa de gente comprometida com a verdade. O crente deve ser comprometido com a verdade. A gente não precisa mentir, irmão. E Deus honrou tanto meu irmão, que ele começou a trabalhar nessa empresa, como foi um dos melhores funcionários dele. Todos os meses, já era costume, todo mundo sabia, todo mês lá tinha um prêmio para o vendedor que se destacasse. Ele era representante do laboratório chamado Achei, fazia propaganda para médica, entrava nos hospitais, entrava em farmácia, fazendo propaganda. E sobrava ele, em primeiro lugar ele. Aí começou a ganhar máquinas, centrífuga, furadeira elétrica, não sei o que, tanta coisa que ele ganhou. Porque Deus honra quem honra o Senhor. Amém? Tem outra pessoa que se disfarçou aqui. Foi a mulher de Jeroboão. Já leram sobre isso, né? Jeroboão I. Houve dois reis com o nome de Jeroboão, né? O Jeroboão I e o Jeroboão II. O que aconteceu? O filho de Jeroboão, chamado Abias, ele ficou doente. O que é que ele faz? Chama a mulher dele, diz: mulher, vai consultar o profeta Aías para ver como é que
que vai ser o meu filho, se ele vai realmente sarar, se ele vai ficar bom. Só que ela não poderia ir lá chegar como mulher do rei, porque aí sabia que Jeroboão era um rei desviado, um rei perseguidor de homem de Deus. Aí ela tramou com ele, com o marido: se disfarce, muda aí seu semblante, suas roupas, cubra o rosto, não diga que é minha mulher. E o pior, ela disfarçou-se para enganar um cego, porque Aías, o profeta Aías, ele já estava com a idade avançada, já não enxergava mais. Mas quem disse que um profeta cego não recebe mensagem de Deus? Quem disse que um cego não recebe revelação de Deus? Pode até enxergar, mas Deus revela para ele. E o Senhor então alertou a Aías, porque Deus é o Deus que revela o profundo e o escondido, como disse Daniel. Conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Ninguém se esconde de Deus, não adianta alguém se esconder de Deus, Deus revela. E Deus preparou o profeta. Disse: olha, quem está vindo aí é a mulher de Jeroboão. E Jeroboão ouviu os passos dela, o profeta Aías ouvindo os passos dela, quando ela botou o pé na porta. O texto diz lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 5. Quiser conferir, confira. O texto diz assim: e eis que a mulher de Jeroboão vem consultar, Deus revelando para o profeta cego. Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Deus sabe quando a gente está doente? Sabe ou não sabe? Precisa avisar: Senhor, estou orando porque estou doente. Precisa? Deus sabe. Quando a gente está desempregado, algum irmão, Deus sabe que você está desempregado? Deus sabe. Deus sabe quando você está triste? Deus sabe. Deus sabe quando você está alegre? Deus sabe. Porque está doente. Assim e assim me falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Então Deus revelou o plano do rei Jeroboão e da sua mulher. E assim que aquela mulher colocou o pé na porta, chegou já para atravessar, chegar digamos assim, na sala da casa do profeta do Senhor, o que foi que ele disse? Entra a mulher de Jeroboão. Por que disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras ordens. Oh, surpresa, hein? Quando ela chegou lá, entra a mulher de Jeroboão. Por que você está fazendo isso? Ah, eu tenho uma irmã para lhe contar. Isso são coisas duras, viu? Resumindo, ela disfarçou-se, mas Deus sabia de toda a trama. Então não adianta a gente brincar de ser crente, não adianta a gente ser muito santo aqui e lá fora não ser santo. A gente sabe que não é fácil, irmão. Nesse mundo cheio de pecado, de engano, não é fácil. Mas com a graça de Deus na nossa vida, nós podemos ser santos, tanto aqui na igreja, como também lá fora. Às vezes o nosso eu, o homem, a nossa natureza carnal, ela às vezes se levanta. Mas toda vez que a nossa natureza carnal se levanta e a gente despreza o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de lado, a gente faz besteira, fala coisas sem nexo, pode dizer até um palavrão, chamar até a pessoa para a briga, não é verdade? Ou então a pessoa chamar para a briga e você vai, perdeu a graça, e entra na briga e vai para o braço, e vai para o bufete. Não é assim não? Pode acontecer, se a gente não refrear a natureza humana que está em nós ainda, a
a gente faz coisa errada aí, irmão. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus está em nós, por meio de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Não é fácil ser crente fiel. Ser crente é fácil, agora fiel, aí que está a diferença. Então, foi desbaratado aqui o plano de Jeroboão e da sua mulher. Disfarçou-se, mas Deus conhece que não havia sinceridade no coração de ambos, né? Nem da mulher, nem de Jeroboão. Jeroboão foi quem praticamente introduziu a idolatria no reino de Israel. Foi ele que, como rei, colocou 2 bezerros, né? Um lá no norte, um lugar chamado Dan, e outro mais ao sul, já próximo à fronteira de Judá, em Betel, para que o povo não fosse para o templo cultuar Deus. Fez 2 bezerros de ouro, e o povo começou a cultuar o bezerro. E aí, irmãos, a dinastia de Jeroboão foi uma dinastia de idolatria. E as outras também, as outras sucessivas dinastias, foram cerca de 5 dinastias, e houve 2 momentos não dinásticos, só reis idólatras. Todos os reis de Israel foram reis idólatras. E Jeroboão foi o pior. Percebam que todas as pessoas que usaram aqui do disfarce não eram pessoas crentes comprometidas com Deus. E outro aqui foi o disfarce do rei Acabe. O disfarce do rei Acabe. Acabe, certa vez, ele fez uma coligação com o rei Josafá, que era rei de Judá, para que ambos fossem pelejar contra os sírios, né? Contra a Síria. E o lugar era um lugar chamado Ramote e Gileade. E Josafá foi, Acabe tinha profetas contratados. Na novidade para os irmãos sabem disso. Ele tinha profetas que só profetizavam o que ele queria. Profetize isso, que eu vou para a batalha. E todos os profetas, vai, tu vai vencer a batalha. Pode ir, já está ganha a guerra. Pode ir, vai para o Ramote de Gileade. Deus vai te dar vitória. Tudo mentira. Gente ganhando dinheiro para profetizar mentira. Você sabe que ainda tem hoje gente assim, ocupando os púlpitos na igreja? Eis que estou vendo, serva do Senhor, uma chave na tua mão, um carro assim, tal. Profetizando bênçãos materiais, quer dizer, Deus dá para um, não dá para o outro. Irmãos, o que aconteceu? Todos os profetas, pode ir para a batalha, você vai vencer. Aí Josafá, que era mais temente a Deus, disse, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não. Ah, tem um ali, mas só profetiza contra mim. Só profetiza coisa contra mim. Esse é o homem de Deus, né? Não profetiza, não é comprado. O homem de Deus não se compra. Nós estamos na época da eleição. Não venda seu voto, viu, irmão? Não venda seu voto. Pode dar 1 milhão para você votar. Não venda seu voto. E aí, Semaías, tem Semaías. Aí chamaram o Semaías. Aí quando foram chamar, rapaz, acho que eu vou ser, estou aqui parafraseando, acho que eu vou você profetizar algo favorável. Aí Semaías, o que o Senhor me der, eu falo. O que Deus me der, eu falo. Eu sei que essa mensagem aqui, alguém não gostou. Fala esse negócio de trás, não sei o quê. Alguém não gostou. E quem disse que eu vou falar coisa que você só gosta? Hein, irmão? Se for para falar só que vocês gostam, eu sou hipócrita, não posso ser assim. Porque meu compromisso primeiro é com meu Deus. E depois com a igreja, com a família e com a igreja. Se você não gostou, ore a Deus, e Deus vai lhe dar graça, e você vai ser uma bênção em nome do Senhor. Amém, irmão? Resumindo, Semaías foi e contou que Israel ia perder a batalha. Eis que veja Israel disperso e tudo. Sabe o que aconteceu?
bater em Semaías, deixar ele para lá, desprezar a profecia dele. E ele profetizou que o rei seria ferido lá. Profetizou que o rei ia ser ferido. Aí, não, isso não vai acontecer não. Isso não vai acontecer na batalha. Em meio a essa batalha que ele transcorria ferrenha, o rei Acabe, não querendo ser alvejado, estava com sua veste de rei, sua armadura de rei. O que é que ele fez? Vestiu-se como um soldado comum, vestiu-se e meteu-se no meio da batalha para que a profecia de Semaías não se cumprisse. A profecia de Semaías era que ele ia ser ferido, iria morrer na batalha como consequência do ferimento. Aí ele convidou Josafá, fala o seguinte: eu vou me vestir, tirar meus trajes reais, vou me vestir como um soldado comum. Aí entrou na batalha, foi lá lutar. Aí um soldado sem querer a ele, pegou uma flecha, fez assim, ó. Aí a flecha entrou onde? Na brecha da couraça, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Entrou na brecha, irmão, na brechinha da couraça. Isso é uma prova que Deus vê tudo, irmão. Aquela pedrada que Davi deu e acertou justamente na fronte do gigante filisteu, apesar da Bíblia não dizer isso, eu creio que foi direção de Deus. Mas você acertar justamente na fronte, é o único local desprotegido do gigante Golias, era na sua testa, porque ele levantou a viseira. Ele tinha um capacete de bronze, ele levantou a viseira, já era. E aí na hora Davi era muito especialista em funda, mas eu creio que a boa mão de Deus conduziu aquela pedra e tomou, foi justamente o rei. E o filisteu vestiu o seu paletó de madeira. O que é que disse o rei Josafá, o rei Acabe? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 30, foi o texto que nós lemos aqui. Está certo? Então Acabe foi ferido na batalha, entre as fivelas de sua couraça. O tiro foi certeiro, e quando chegou a tarde, ele veio a óbito, morreu, porque Deus cumpre com a sua palavra. Semaías era um profeta, homem de Deus. Irmãos, sobre essa questão do disfarce, sobre isso que eu estou falando, para onde a gente for, para onde você for, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Você pode se esconder, acho que não tem nenhum crente aqui não. Aí, uma vez que eu entrei no comércio, o irmão, na hora que o irmão foi abrindo o freezer onde só tinha cerveja, ele abriu assim, não tinha refrigerante, não tinha Coca-Cola, não tinha Fanta, não tinha suquita, era só cerveja. Quando ele pegou assim para abrir, olha, aí eu fui chegando, aí deu aquela disfarçada, né? Na hora assim, ele ia pegar cerveja, mas era crente, frequentava a igreja. Está vendo? Ainda bem que eu cheguei naquela hora. Deus foi tão misericordioso, né? Providenciou para ver aquele encontro ali na hora mesmo. Às vezes a gente está no shopping, no canto assim, você pensa que não tem crentes, alguma pessoa crente ali não, porque a esposa de meu filho, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Se o crente cometer o menor deslize, irmão, olha, qualquer coisa que a gente falar, cometer, sair dali das 4 linhas, né? Das 4 linhas, a gente é alvo de crítica das pessoas, porque nós somos luz. O crente é luz. Jesus disse o que? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Vós
Vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, todo mundo vai ver a luz. Do mesmo jeito somos nós, irmão. Uma vez o irmão contou, uma pessoa, um crente, foi entrar no cinema e era um filme daqueles filmes que não é filme para crente assistir. Aí a pessoa que estava na bilheteria era um crente desviado que estava lá, na bilheteria, vendendo o ingresso. Aí quando chegou o irmão lá para comprar o ingresso, e tu não é crente? O que é que tu está fazendo aqui? Olha, irmão, está entendendo? Não, ninguém aqui, ninguém é crente, só tem eu aqui, ninguém sabe que eu sou crente. Irmãos, olha, tem lugar que a gente chega, eu não chego com o nome de pastor, não chego com o nome pastor Moisés Câmara, não tem nome na camisa, nem nada, não estou de paletó e gravata, e as pessoas, e aí, irmão, vai querer o quê? Eu chamo, essa pessoa me conhece. Eu vou para a feira, pode chegar em qualquer barraca de feira aí, já aconteceu, eu gosto de ir na feira aqui pertinho. E aí, irmão, vai querer o quê? Essa pessoa não me conhece. Aconteceu com muitos irmãos aqui já isso aqui. Você chega, e aí, irmão, vai querer o quê? Irmã, não sei o quê. Na verdade, irmão, nós tem algo em nós que nos identifica que nós somos de Jesus, irmão. É a presença de Jesus. É a paz que a gente tem. Isso está no nosso semblante. A pessoa olha e vê que você é alguém diferente para o Luciano. E as pessoas começam a chamar você de irmão. De irmã, por quê? Porque algo que está em nós que faz com que alguém olhe que nós somos pessoas diferentes e nos chama de irmão. Isso não é bom, irmão? Isso é maravilhoso. A gente gosta de ser tratado como irmão. Mas também se a gente fizer coisa errada aí, e tu não é crente? E tu não é crente? Não é assim? É verdade, irmão. Quando o profeta Micaías profetizou que Acabe ia ser ferido, ia ser morto, aí quiseram assim rejeitar a profecia dele, sabe o que ele disse? Se tu voltares em paz, olha a profecia do homem de Deus. É como se ele dissesse: se você for para a guerra e voltar em paz, Deus não falou por mim. Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Aí ele disse mais, ouvi todos os povos. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Pode espernear a pessoa incrédula, mas Deus vai cumprir. Finalmente chegamos aqui ao último ponto, é um ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos. Nós falamos a respeito dessa questão do disfarce. Agora, seja um crente sem disfarce. Foi o que eu disse? Dentro de não sei quantos anos, um mês ou dias, nós estaremos na presença de Jesus, amém? Mas quem é que vai chegar lá? Pessoas santas. Somente chegarão os que de fato são sinceros. Em sua presença os hipócritas jamais chegarão. Eu sou hipócrita. Não adianta alguém se disfarçar de crente, porque os que se usam desse subterfúgio, na sua presença nada valerá. É aquilo que a gente fala. Você pode enganar seu pastor, seu cônjuge, mas a Deus ninguém engana, irmão. Tem marido que engana a esposa, tem esposa que engana o marido, mas a Deus ninguém engana. Engana? Não engana. Quando Jesus contou aquela parábola das bodas, vou ler aqui os versículos. Está em Mateus capítulo 22, versos 11 ao 14. Estamos quase finalizando, 5 minutos para encerrar. No meio do ensinamento, Jesus disse assim, ó: e o rei entrando para ver os convidados, escute bem. Essa parábola aqui vai ilustrar que pessoas que usam do engano, da mentira, do subterfúgio,
desse disfarce de ser crente, não vai entrar nas bodas do Senhor. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, ou seja, não estava preparado, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, verso 12 a 14. Muitos são chamados, porque existe a chamada geral e a chamada específica. E na chamada específica, quando Deus vê que o pecador está interessado na salvação, o Espírito Santo coopera. Por que muita gente se desvia? Porque não houve a chamada específica, ou seja, a pessoa aceitou Jesus por outros motivos. Como eu já disse aqui certa vez, a pessoa entrou aqui, que hino bonito, o conjunto cantou belíssimamente, que irmã inspiradora, foi uma bênção, gostei daquela pregação. Então, a pessoa aceita Jesus pela emoção. Não houve a conversão espiritual, só pela emoção, não achou bonito, por louvores, aí aceita Jesus. Então não houve aquela conversão, aquela chamada específica. Jesus disse aqui na palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados são todos, digamos assim. Quando o Evangelho está sendo pregado aqui, aceite Jesus como Salvador. O Evangelho está sendo proclamado, as pessoas estão sendo chamadas. Quando a gente diz aceite Jesus, Jesus morreu por você, é um chamamento geral. E quando o pecador reconhece que é um pecador miserável, destituído da glória de Deus, e ele tem interesse nas coisas de Deus, tem interesse em se livrar do pecado, em romper com o pecado, e ser uma pessoa santa para agradar a Deus, o Espírito Santo trabalha nessa vida, coopera com ela para que ela realmente seja uma pessoa escolhida. Amém, irmão? Precisa entender isso. Então Jesus conhece os que estão disfarçados na sua obra. Certa vez, muita gente seguia Jesus. E quando Jesus começou a dizer que era comer da minha carne, era tomar do meu sangue, não é digno de mim, muita gente deixou Jesus. Muita gente, e os discípulos quase que iam também. Aí Jesus: você também não quer acompanhar não, multidão não? Então, seguiu a Jesus, mas era crente disfarçado. Quando Jesus começou a mostrar a doutrina para eles, como é que era, aí ele: não, esse discurso é tudo demais, vamos embora. Aí Jesus disse: e vós, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É como se dissesse: Senhor, os mestres da lei não têm palavra de vida eterna. Os rabinos, os instruídos, os escribas, os fariseus, não tem palavra de esperança para nós, mas tu tens, Senhor. Pronto, seguiu Jesus. Para concluir, o céu é uma realidade. Amém? O céu é uma realidade ou não? É. De onde Jesus veio? Do céu. O céu existe? Claro. A morada de Deus. Mas eu falando assim, não vi, ninguém da NASA filmou ainda onde Deus habita, a Jerusalém que está sendo preparada, nenhum cientista viu. E daí, rapaz? Não chega lá não. Não, mas fizeram tantos telescópios poderosos que é capaz de observar algo tão pequeno. Sim, mas o céu de Deus, a morada de Deus, só chegarão lá os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não será através de foguete, nós vamos subir com o nosso corpo transformado, atraídos pelo poder de Deus. O cientista não pode chegar lá, irmão. Uma nave mais poderosa não pode chegar à morada de Deus. Então o céu é uma realidade, basta você ler sua Bíblia. Quando a gente começa a ver Deus naquele trono dele lá no Apocalipse,
o seu trono com uma esmeralda tão bonita, aquele verde maravilhoso, os 24 anciãos rodeando assim, uma espécie de semicírculo, o trono de Deus, os querubins ali também, todos adorando a Deus. Irmão, que coisa maravilhosa! Isso não é história, é Bíblia, é realidade que Deus revelou para nós. Por isso, pôr o céu sua realidade. Não adianta ocultar o pecado. Não adianta a pessoa participar da ceia ocultando o pecado. Tem pessoas que ocultam o pecado, não confessam, não abandonam o pecado. E como diz Paulo, por isso é que vai muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque ficam brincando de segredo na casa do Senhor. Ficam brincando de vida cristã sem ter realmente conversão. Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, 1 Coríntios 11, 27: Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pessoas que ficam brincando com o pecado, são amigos do pecado, relacionados com o pecado, não querem romper com o pecado, e levam a vida assim, como se Deus não estivesse olhando para elas, mas Deus tudo contempla, Deus tudo vê. Quando Paulo diz assim, já finalizando, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, o que é isso? É que se o crente está brincando com o pecado, flertando com o pecado, enganando o seu cônjuge, enganando o seu pastor, enganando o seu líder, essa pessoa que brinca de ser crente vai ser culpada do corpo e da morte do Senhor, ou seja, é culpado pelo sofrimento de Jesus, pela coroa de espinhos, pelas chicotadas, pelos bufetes que ele recebeu, e culpado pela morte. O crente que brinca com o pecado, ele está sendo culpado da morte do Senhor, porque ele não está levando a sério a vida espiritual, ele leva na brincadeira. Mas acredito eu que aqui só tem crente fiel, amém? Não brinca com o pecado, é melhor confessar e abandonar o pecado do que viver uma vida de fingimento, de disfarçatez, de disfarce, de engano e de mentira, tá bom? Lá no céu não vai ter apadrinhamento, não vai ter jeitinho brasileiro, ou você é fiel ou não é fiel, tá bom? Não brinque de segredo. Eu me lembro quando eu era criança, com essas crianças de 7, 8 anos de idade, eu achava que, mãe, se eu fizer alguma coisa errada assim, quer dizer que eu não vou para o céu, não? Mamãe, não, você tem que ser fiel, seja fiel. Não, mamãe, mas quando os crentes subirem, eu me agarro nos pés deles, assim, coisa de criança, coisa pueril, coisa infantil. Não vai ter tempo, irmão. Não vai ter tempo, não. Se o arrebatamento de Jesus for na igreja for à noite, você é crente, você vai. Amém? Se o seu marido não é crente, quando ele acordar, vai ter fulana. Agora me lembrei de uma coisa aqui. Me lembrei certa feita, faz alguns anos, eu acordei bem cedinho, né? Aí, bem cedinho mesmo, 5 horas da manhã, bem cedo, calcei meu dedo e fui fazer uma corrida lá na Avenida Povo Santarém, na calçada lá, bem cedinho. Aí eu não disse nada à minha esposa. Aí, quando ele olhou para a cama assim, não me viu. Meu Deus, Jesus arrebatou a igreja, eu fiquei, né? Porta fechada, porque eu saí de mansinho para não acordar ela, né? Que alívio quando ela me viu, quando eu voltei, né? Voltei, mas ela passou por essa experiência aí, viu? Foi uma coisa assim, mas ela é mulher fiel, né? Se preocupe não, no dia que eu subir você também vai, em nome de Jesus, porque você é uma mulher fiel. Outra pessoa estava lá no quartel, faz anos isso aí, e de repente houve um apagão geral, ficou tudo escuro aqui em Natal, tudo escuro. Aí tinha um tenente lá no quartel, preocupado, ele desviado, tenente desviado, é tudo escuro,
Primeira coisa que ele fez, ligou para a irmã dele. Fulana, ele aperreou, se achou que Jesus tinha arrebatado a igreja. Tudo escuro, o quartel, tudo mal, breu. Aí ligou para a irmã dele, porque a irmã dele era crente fiel. Aí ligou o telefone lá, ligou, a irmã dele atendeu, ele disse, graças a Deus, eu pensei que era arrebatamento, tu está aí. Aí depois eu digo, olha, aceite Jesus. Isso aí é um aviso para você se preparar. Não é verdade, irmão? São essas coisas que acontecem assim para a gente dar aquela sacudida, para a gente realmente não brincar com a nossa salvação, porque Jesus vem e eu quero que você suba. Nenhum crente aqui fique para o anticristo, para reinar com o anticristo. Não queira. Aceite, você aceitou Jesus para ser fiel e para morar no céu com Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Não sei se esta é a palavra que você estava esperando, mas foi essa palavra que o Senhor falou no meu coração para falar sobre essa questão do disfarce, do engano, tá bom? Não brinque de ser crente, seja fiel e Deus vai te abençoar, tá bom? Glórias ao nome do Senhor. Vamos encerrar. Quero agradecer a presença de todos e convidar nosso co-pastor Francisco Vicente para que ele ore, agradecendo ao Senhor por esta palavra.